partição de dados, ou data partitioning, ou nome bonito, sharding. O que significa isso aí, para que serve e por que a gente utiliza? Basicamente, é a arte de dividir o banco de dados em diferentes partes, ou até chamado de partição. Por que a gente faz isso? A gente aumenta a disponibilidade, aumenta a performance e aumenta a escalabilidade. Quer saber como? Só ficar comigo no vídeo. Vamos imaginar esse cenário aqui, ó. A gente tem um banco de dados, a gente criou um sistema, só que tem muito usuário acessando, a gente está guardando muitos dados aqui, a gente não esperava isso. A gente tem X terabytes de dados, a gente tem reads e writes lentos, porque a gente tem uma quantidade exorbitante de dados para procurar, e a gente pensa, será que a gente replica esse banco de dados para ajudar? Se tu viu o vídeo anterior, tu sabe que replicar não ajudaria. Por quê? Porque a gente está só replicando o banco de dados. A gente está criando uma réplica com os mesmos dados em um servidor diferente. Qual que é a solução aqui? A gente criar partições. A gente divide esse banco de dados em diferentes partições. Por quê? Porque fica mais fácil de procurar um dado em uma parte menor desse banco de dados, em vez de procurar nesse banco de dados inteiro. Imagina só se tu tem um livro de 300 páginas e um livro de 30. Onde fica mais fácil de achar uma frase? Com certeza é no livro de 30, porque a gente tem menos páginas para percorrer. Então, com isso, a gente aumenta a performance, a gente também aumenta a disponibilidade, porque a gente está dividindo o banco de dados em 3 partes, e a gente pode também hospedar essas 3 partes em diferentes servidores, justamente para ter mais essa disponibilidade. Então, se uma das partes cair, as outras duas ainda estão acessíveis. Mas como que a gente vai fazer com que o usuário saiba qual partição entrar ou acessar para procurar um dado? Por exemplo, vamos supor que ele quer procurar o usuário Jonathan. Como que ele vai saber em qual partição esse usuário vai estar? É isso que a gente vai entender agora. Vamos começar pelo mais simples. Como que a gente faz para fazer com que o usuário, com que a gente saiba para onde enviar aquela requisição do usuário? A gente tem alguns tipos de partição, então a gente vai começar pelo Range Based Partitioning. Pelo nome, já deve perceber que a gente tem partições baseadas em range. A gente tem essa tabela nomes aqui que tem André, Carlos, Fernando, Matheus e Xuxa. A gente separa isso em 3 partições ou mais baseado nos nomes. Então a gente tem nomes que começam de A a E, nomes que começam de F a M e nomes que começam de N a Z. Qual que é a desvantagem disso? A gente consegue perceber que naturalmente a gente tem mais nomes que começam com A e E ou nomes que começam de F a M. Então a gente sabe que a gente vai ter mais dados aqui nessas duas tabelas. Qual que é o problema disso? A gente tem algo chamado de hotspot, que seria lugares onde tem mais dados. Então essas partições naturalmente vão ficar mais pesadas que essa aqui, por exemplo. Então a gente não está fazendo com que fique realmente balanceada essas partições. Porém, a gente tem também uma vantagem que são range-based queries, que a gente viu lá nas B-trees. A gente tem queries que são baseadas em range, por exemplo. Se tu quer pegar dados onde nomes começam entre A e E, a gente sabe que a gente vai acessar somente uma partição. Então, para fazer essa query, fica bem mais performático. Por quê? Porque a gente só procura em um nodo, a gente não procura em vários. Obviamente, se trocar essa query, quiser nomes que começam entre A e F, por exemplo, A e N, a gente sabe que a gente vai percorrer mais partições para procurar esses dados. Então vamos aqui para os prós e contras, tá? A gente tem range-based queries, que são queries em ranges. Então, se a gente quiser procurar nomes de A a E, a gente sabe que a gente vai procurar somente uma partição. Então, é performance para a gente. Por quê? Porque fica mais fácil de procurar somente uma partição do que várias. E a gente também tem um contra que é hotspots, que seriam partições com muitos dados. Então, pode ocasionar em partições de partições. Então, além da gente fazer partições dessa tabela, uma das partições que a gente fez pode ficar lotada e a gente ter que fazer mais uma partição daquela partição. Então, tu vê que fica basicamente uma árvore de partições, o que não é tão interessante, e tem outros métodos que evita esse tipo de situação. Hash-based partitioning. Se tu viu o vídeo de hash index, tu provavelmente vai entender bem isso aqui. A gente tem a tabela de nomes e a gente tem 3 partições baseadas num range de um hash. Então, 0 a 50, 50 a 100 e 100 a 150. Então, a gente passa o nome por uma hashing function e aquela hashing function retorna para a gente um número de 0 a 150. Baseado naquele número, a gente vai lá e armazena o dado. Aqui no exemplo foi Matheus, foi 55, então a gente sabe que ele vai estar nessa partição de 50 a 100. Qual que é a desvantagem disso? A gente tem dados bem distribuídos e aleatórios, então a gente não sabe onde os dados estão. Óbvio, a gente tem a hashing function para procurar eles, mas, por exemplo, se a gente fizer um range-based query, se a gente procurar nomes entre A e C, a gente não vai saber em qual partição tá, porque elas vão provavelmente estar em partições diferentes. Então a gente não tem aquela performance para range queries, mas a gente tem uma distribuição melhor. E esse foi o vídeo, bem simples, só citei os dois principais, os dois mais utilizados, que são o range-based e o hash-based. Tem também o round robin, que é bem parecido com o load balancer, vai para um, vai para outro.
Horizontal Partitioning, que é por rows, o Vertical Partitioning, que é por colunas, e também tem o LSI e o GSI, que são o Local e Global Secondary Index. Esses aí são um pouquinho mais complicados e eles são utilizados no DynamoDB. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, eu posso fazer. Se não, esse aqui foi só uma introdução, só para entender sobre o assunto. Curtiu o vídeo, deixa o like, tamo junto, valeu!